Gente, boa tarde. Depois de um interregno aí de umas 2 semaninhas, eu acho, em função de várias coisas, né? A viagem da Ana, da semana passada, que a gente teve uma semana muito intensa aqui com o Rio On-Chain Week, né? Muitos eventos, enfim, a própria segunda edição, né? Da Feijoada Safa, que é um dos primitivos culturais do Rerê. A gente foi muito intenso, a gente acabou não conseguindo se encontrar, mas estamos aqui nós retomando o fluxo cocriativo, né? Estamos aqui retomando o fluxo cocriativo do remapeamento crítico da Web 3.10. Né? E antes da gente abrir os trabalhos de hoje, vamos fazer um check-in para sentir como é que a Ana está chegando, como é que o André está chegando, como é que o Nicolas está chegando e como é que o Cauê está chegando. Começando por você, Ana, fica à vontade, querido. Eu vou ser bem sucinta, assim, eu tô mais esclarecida sobre para onde a gente está indo em relação à proposta de valor e a gente está numa fase propícia para estressar esse problema, porque está sendo benéfico para a avaliação interna que o time tá passando, principalmente com a chegada do Nicolas, então estou feliz com a participação dele, até para ele poder agregar, extrair talvez algum insight dos encontros que a gente tem feito, e passo a palavra para o Cauê. Valeu, Ana. Boa tarde, pessoal. Chego atarefadíssimo, com muita coisa. Desculpem até o atraso, eu não consegui bater essa bola com vocês no início. Mas que bom que eu cheguei a tempo do check-in. Chego animado, tô ansioso assim para a atividade não revoltar com tudo. E, bom, acho que o Vini já falou um pouquinho das atualizações da semana passada, muitas coisas aconteceram. Quero pedir desculpa para Ana e para todo mundo da Web3 Dev por a gente não ter conseguido fazer um mapeamento semana passada. Fiquei com essa pontadinha ali no, no peito. Mas bom, estamos aqui, isso que importa e vamos nessa. Passo pro Nicolas. Eu estou entendendo aqui onde estamos, para onde vamos, de mente aberto, e no que eu puder colaborar, tô por aqui. Aí eu passo, não sei para quem, na verdade, quem não falou ainda, mas quem levanta, o André pode ser um. Oi. Bom, eu acho que essa discussão é bem importante, ela causa sempre uma quebra, assim, digamos, de uma zona que a gente fica, né, zona comum, digamos assim, e desde, né, o início a gente vem, tipo, buscando identificar o que nos trouxe ao projeto, desde da nossa adolescência, infância, né, as nossas motivações. Então, tipo, é tipo um exercício para a gente identificar, né, esses pontos e assimilar com o agora. E também tem algumas provocações para a gente, digamos, desconstruir alguns conceitos que a gente vem, né, no dia a dia utilizando. Então sempre a gente sai assim com uma inquietação, né, e eu acho legal, assim, que foge um pouco do comum, assim. Então acho que tô animado para a gente seguir, fico feliz que tá vindo do Nicolas e o pessoal, né, já participou, o Dani, o Ian, né, e a gente tem um Figma, né, um Miro, que a gente vai registrando tudo e a gente utiliza como, né, referência para se espelhar ou para, enfim, buscar diferenças e a gente acaba se conhecendo mais até, né? Então eu vejo como uma dinâmica divertida, uma dinâmica provocativa. Passo acho que já foram todos, né? Beleza, querido, estou retomando aqui. Vamos lá? Então, gente, vamos lá, vamos mergulhar. A primeira coisa que a gente vai fazer, vocês sabem, né, é a memória, né? A gente sempre faz a memória da onde nós paramos, né? Vamos começar por você, Ana. Fica à vontade para fazer a sua memória
do que nós exploramos na última vez e onde paramos, né? Você faz a memória, depois a gente passa para o André, tá? E eu acho que o Cauê chegou a pegar um pouquinho da última exploração, você fica à vontade também, Cauê, para você fazer a memória junto com a gente aqui. Então, começa com você, Ana. Vai nessa, querida. Bem, já tem quase 3 semanas aí que a gente não se encontra e no começo de março a gente teve a oportunidade de descrever com as nossas próprias palavras o que seria a proposta de valor da Web3 Dev do nosso ponto de vista. A gente também trouxe uma avaliação crítica, né, sobre a diferença desse discurso e da vivência de fato, e a gente pôde perceber que várias pessoas do grupo estavam em estágios diferentes, né, por o André não ter feito uma etapa ali do anterior, o Vini também não, que é referente a... O Vini não tinha participado, né? O Vini Black não tinha participado dessa parte aqui sobre o conceito de proposta de valor, se é um conceito que é atemporal ou temporal, e aí por isso a gente no encontro passado gastou bastante tempo atualizando o Vini Black sobre o que foi feito no final de fevereiro. E o André, ele também não tinha feito o post mapping dele, que é analisar a originação de cada membro e perceber pontos de espelhamento, onde haviam afinidades, onde havia sinergias que poderiam ser aproveitadas como oportunidades de conexão, de relação entre todos que fizeram a originação. É isso que eu lembro. Maravilha. Fica à vontade. Passa para quem tem aí o André, né? Vamos passar O para o André. André. Sim, eu parei nessa parte mesmo do espelhamento e também uma próxima etapa seria a de desconstrução, né, da proposta de valor da Web3 Dev. Então, a gente tinha algumas questões, digamos, como que a gente descreve essa proposta, a vivência e, enfim, alguns elementos sobre o que é proposta de valor. Então, tem as respostas ali e a gente fez já uma revisão, mas aí eu fiquei em dúvida sobre essa parte do espelhamento, né? Se eu devo apresentar um resumo ou a gente já pode... Não. Vai fundo, André. É importante. Vamos fazer o registro do seu espelhamento. Né? Você está falando O da espelhamento originação, né? da Da parte da originação. originação do espelhamento com cada É. membro, né? Então, Fica eu à acho que vontade. é uma fase anterior dessa que está na tela, que é que depois a gente fez essas questões da proposta de valor, e aí esse espelhamento é, digamos, com cada membro, né? Então, por exemplo, eu posso começar com a Ana, que, que ela também ela já tinha apresentado, né, e tinha se espelhado em mim na parte da graduação, da parte acadêmica. Então, de algum modo, eu também, tipo, faço esse bate-volta com a Ana, também me espelho nela nas partes de acadêmica, que me levou a estar em contato com projetos, né, como que eu posso dizer, mais comunitários, que envolve uma gestão inovadora. Então, acho que nesse sentido que eu me espelho com a Ana, assim, né, por eu estar vivenciando, por mais que a gente seja de áreas diferentes, mas tem essa proposta mais disruptiva, assim, do tradicionalismo, ou de alguma coisa assim. Já em relação ao Daniel, né, o Daniel Cooker, eu me espelho nele na parte do contato com o computador, assim, eu vejo que para ele foi bem significativo e para mim também, mas claro que foram em épocas bem diferentes, né, talvez o Dani começou ali junto, né, com o desenvolvimento da internet, digamos assim, dos primeiros passos, né, e eu já numa segunda geração, ou até mesmo terceira, não digo da web, mas eu digo desse contato com o computador, né, da internet, etc. Então, somos de gerações diferentes, mas para mim, eu me espelho nele nisso, assim, que quando a gente tem esse contato, e junto com o Melk também, né, o Melk também tem esse registro, né, mais um dos fundadores, né, também registrou esse contato com o computador,
que é um momento que a gente sai daquela mídia comum, né, que aqui no Brasil principalmente é a televisão, para uma mídia onde a gente pode ser mais ativo, pode... Não que a mídia da televisão a gente seja passivo, né? A gente também é um agente quando está assistindo algo e comentando, né? Então tem essa questão. Mas no computador a gente pode criar, pode publicar, né? Tem realmente mais participação ali. Então, desde o início, assim, eu gostava dessa possibilidade de estar em contato com pessoas de outros lugares e nessa fase da adolescência. Então, eu vejo nesse sentido. Já com o Ian, né, eu me espelho na parte Posso, dele. deixa eu fazer uma breve parênteses rapidinho, se você me permite, André. Sim. Eu acho que, posso estar enganado, mas eu acho que existe uma diferença desse espelhamento que você está fazendo com o Dani, né, e com o Melk, no que diz respeito ao computador. Eu acho que tem uma diferença aí que você pode, de repente, compartilhar com a gente. Ou não, eu posso estar enganado, mas eu acho que com o Daniel, o computador é uma baita de uma ferramenta. Para o Melk, é um meio. Né? Do que eu me lembro da originação que eu fiz com os dois, eu não sei se você vai concordar com essa asserção que eu estou fazendo, mas me parece que eles fazem um uso diferenciado. A identificação deles, é óbvio, existe, mas eles fazem uso diferenciado. Não sei se você faz essa diferenciação para você também no seu espelhamento. Você faz? Chega a fazer? Bom, eu na verdade, do Mel, que eu não... foi nesse dia que eu não pude participar, e aí eu vi mais na parte textual, então talvez eu não tenha pegado todas as descrições dele, mas, bom, talvez agora de cabeça eu não consiga diferenciar esse tipo de uso, sabe? Mas eu lembro do Dani que ele, enfim, foram experiências diferentes, tipo, o Mel que ele... Eu lembro que foi mais conflituoso para ele conseguir o primeiro computador, exigiu um processo mais demorado, né? Não sei, pelo que eu li ali, né, na descrição. Então, eu percebi que foi diferente, mas teve esse impacto de estar ali em contato, né? Mas talvez, se alguém puder complementar, né, sobre o Melk melhor, eu poderia realinhar, mas... A Ana estava com a gente nesse dia. Ana, você concorda com essa asserção que eu fiz? Eu vejo diferenças entre os dois, apesar de que ambos eles têm um contato, se for comparar com a maioria das pessoas, eles têm um contato privilegiado com a tecnologia, assim, né? Todos os dois promovidos pelos pais, assim, desde de cedo contato com o computador. O pai do Mel, que é engenheiro, então ele já trabalhava desde cedo, né, com computadores. André, eu posso talvez disponibilizar o link para você assistir a gravação, porque aí você ouvindo nas palavras do Mel, que você poderia ter um espelhamento um pouco mais, um reflexo mais nítido, né, sobre esse espelhamento. Mas quando você fala sobre afinidade com o uso do computador para fazer contato com pessoas em rede, eu acho que isso reflete mais um campo do Melk, assim, sabe? Ele cita, né, sobre a jornada dele de estar em grupos e etc. Pode ser um item que você possa trazer de diferenciação entre um e o outro. Uhum. Sim, perfeito. Eu vejo eu acho que o Dani talvez foi, né, até mesmo mais na infância, né? Então foi em outro período. Então, o meu também já foi mais na adolescência, ali na infância era mais os primeiros, talvez até agora pensando, até mesmo os celulares, né? Que eu nasci em 96, né? Então eu tive contato com alguns celulares, mas nada como comparado ao computador, né? Bom, mas de modo geral, eu acho que é essa questão do contato com a tecnologia e já com o Ian, né, agora passando para a próxima pessoa, acho que que eu me identifico é essa quebra de... Que nem o Ian queimou alguns documentos, decidiu
não seguir a área de carteira tradicional do trabalho, né, da CLT. Então ele, em algum momento, né, ele fez essa revolução consigo mesmo, né, de autodescoberta, por os motivos dele, né, e já eu também tenho essa questão, eu já trabalhei como CLT, mas em áreas tipo de comércio, de atendimento ao cliente, garçom, e eu, como em paralelo a isso, né, eu já tinha esse contato com a internet, então eu, desde ali, né, dessa época, eu já queria trabalhar com a internet, então, em vista do formato ser diferente do CLT. Então, por mais que eu não queimei meus documentos, não fiz uma trip e tal, eu tenho essa sensação de me querer me afastar desse mercado, sabe? Buscando alternativas e, em alguns momentos, ela até é mais perigosa, né? Sem segurança, mas é uma adrenalina que me motiva para em busca desse sonho, assim, né? De estar trabalhando remotamente, com outros tipos de liberdade e, ao mesmo tempo, algumas limitações também. Mas eu vejo esse questionamento assim sobre o mercado de trabalho, eu acho. Então, eu me espelho no Ian nesse sentido. Bom, Tem o Vini ainda, né? sim. Com o Vini eu senti um pouco mais de dificuldade, assim, de perceber um caminho diferente, assim, até se for analisar, não tem algo muito pontual, assim, que eu talvez também venha essa parte da graduação, de buscar conhecimento, né, na academia, mas eu vejo que teve muitas questões que para ele foram importantes, né, de originação, tipo, por exemplo, relacionamentos, né, que ele teve, que são fora da área da tecnologia, né, então com ele eu senti até uma certa dificuldade de encontrar esse espelhamento. Mas se fosse assim para escolher um ponto, seria o contato, né, com a formação técnica, acadêmica também. Interessantíssimo o que você acabou de falar, André. Muito interessante mesmo. Que Uma para ele dificuldade, foi né, de diferente, assim, tipo, foram outros inputs para ele, assim, que eu não tive, né, tipo, essa parte de mais do relacionamento com outras pessoas, casamento, um pouco diferente, assim, da minha história, assim, mas parte quando ele conheceu, né, a parte técnica, né, os cursos, então acho que isso impulsiona mesmo, e eu me identifiquei nessa parte. Mas acho que de modo geral é isso. muito bom, excelente. Concluir Olha, essa etapa de espelhamento, né, e agora quando possível, né, fazer aquela proposta de desconstrução, né, quando puder, depois no momento certo. Mas daí então finalizo. maravilha, maravilha. Ana, querida, você depois joga isso ali na originação, lá em cima, ou você bota um link para a originação. A gente explorou hoje, né? Mas bota o link ali para cima para a originação, tá bom? Então, gente, eu achei interessantíssimo os seus espelhamentos, André. Eu tenho certeza que se você for olhar tudo que a Ana compartilhou, o Vini compartilhou, as pessoas que tiveram a oportunidade de fazer o espelhamento, você vai voltar a olhar para o que você acabou de falar e você vai já ter uma outra interação, entendeu? Um outro entendimento. Por quê? Porque nós somos assim mesmo, né? Como seres complexos, nós somos assim mesmo. A gente está sempre, a gente é muito plástico, né? Cognitivamente falando, e nós somos muito porosos para dinâmica, para qualquer para dinâmicas interativas, porque nós somos seres interativos, né? Então ela está sempre mudando, né? Então, isso é muito interessante. Mas vamos lá, vamos fazer então o que a gente se propôs a explorar hoje aqui, tá bom, Ana? Mas antes disso, vamos fazer uma pequena rodada de apreciação, tá? Começando pelo Cauê. E se o Nicolas se sentir à vontade, fica à vontade também, Nicolas, de você
também fazer sua apreciação do que você ouviu, né? Do que você escutou até agora. Enfim, fica à vontade. Vamos começar com você, Cauê. Fica à vontade, querido, para você fazer a sua apreciação aí. Valeu, Vini. Bom, eu acho que no quesito do espelhamento, assim, eu achei bem interessante que tanto o André quanto a Ana, eles sabe, pegaram para olhar por esse viés, assim mesmo, e conseguiram identificar, pô, vários desdobramentos, né? As origens, às vezes, até desses espelhamentos. Gostei da pergunta que você trouxe, Vini. Fiquei curioso, assim, né, para saber a resposta. Vou até assistir essa gravação, mas eu acho que o espelhamento ele faz parte dessa dinâmica de você desacelerar, né? De você, normalmente a gente está sempre olhando para as relações mais dessa forma mais utilitarista, assim, né? E às vezes tem vários sinais ali que são passados de forma inconsciente e quando a gente para analisar, assim, a gente consegue às vezes perceber esses sinais, esses espelhamentos, né? Então, pô, o espelhamento que eu tive foi muito com a Ana mesmo, com a parte da formação, quando ela contou a história dela, de toda essa dinâmica do TCC, e eu diria até que isso me ajudou a concluir esse meu processo, que eu estava travado, sabe? Foi algo, assim, não causa determinístico, assim, né? Não causa efeito, mas sem dúvida isso contribuiu ali para a soma de fatores ali, desses vetores que combinaram eu conseguir finalmente fechar esse ciclo. Pô, a parte da tecnologia para mim é algo que eu me espelhei muito com o Vini, assim, porque essa parte de descoberta, de aprendizado e você vai conhecendo pessoas, então me espelhei bastante nesse sentido. E acho que com o Dani, acho que foi, assim, com quem eu menos encontrei um espelhamento. É mais uma certa admiração por algo que eu acho muito legal, assim, que é essa disciplina e a capacidade de se agenciar, né, de conseguir visualizar ali diversas formas e categorias que você está conseguindo atuar, né, se manifestando coisas e tal. Então, eu acho isso admirável mesmo. Mas talvez seja algo que não tanto faça tanto parte de mim, assim, por isso que talvez não tenha rolado tantos espelhamentos. Mas é isso, acho que estou tentando abrir um pouco esse leque, talvez, para também ajudar o Nicolas a entender. E, bom, é isso. Valeu, galera. Passo para o Nicolas. Estou fazendo uma escuta ativa aqui, tentando entender como os pontos se conectam. Enfim, acho que no meu papel agora é um pouco mais ouvir, assim, do que ainda não ficou claro ainda como eu posso compartilhar, mas estou aqui. Maravilha, Nicolas. Obrigado, querido, pela sua escutativa aí, tá? Importantíssimo isso. Aliás, esse é um dos paradigmas que também faz parte do RE, né? Toda dinâmica livre-aprendente é importante a gente realmente aprender a escutar de forma empática e ativa, né? Então, muito legal que você já traz isso como comportamento, né? Como um traço cultural seu, né? Você já pratica isso. Bacana demais. Então, gente, vamos lá? Vamos lá fazer a desconstrução da proposta de valor da Web3Dev. O que é isso, né? É a gente literalmente tentar enxergar, tentar fazer um exercício, né? Para enxergar em meio ao encantamento, né? Porque a proposta de valor é como se fosse uma espécie de encantamento, né? Em meio ao encantamento do que a proposta de valor busca materializar como realidade, né? Tentar encontrar, tentar tatear, vamos botar assim, acho que a palavra é melhor, tentar tatear os pontos cegos, né? As zonas cinzas, aquelas coisas que
é incompreensível para você, ou não está sendo bem compreendido, né? Ou que é desconhecida mesmo. Né? Pode ser o desconhecido, pode ser o incompreensível, pode ser o estranho, pode ser o incômodo, tá? Então, essa desconstrução ela passa um pouco por aí. E por que é interessante fazer esse exercício? Né? Porque se tem uma coisa que é importante, uma coisa que é muito importante em qualquer empreendimento humano, que é complexo, que é orgânico, que é interativo, né? Antes de ser organizacional, antes de ser estruturado, antes de ser funcional, antes de ter utilidade, é o que se usa muito, né, como linguagem na cultura de startup, mas que é praticado só sobre um ponto de vista mercadológico, vamos dizer assim, né? Que é a palavra pivotar, né? Ou seja, como é que você faz o pivotamento de um empreendimento? Quer dizer, você pivotar o empreendimento só porque surgiu uma proposta nova de mercado, um novo trend, por exemplo, você pega aí atualmente essa história da inteligência artificial, do boom, né, do chat GPT. De repente, está todo mundo falando em pivotar para ver como é que a inteligência artificial vai conversar, né, com um negócio, com um empreendimento, enfim, com um projeto, daí por diante. Mas não que isso não seja importante, porque é também, mas é, um, é, é tipo assim, é um pouco, não vou dizer reducionista, né? Você está simplificando, tipo assim, você está pegando só um ponto de vista ou uma coordenada, vamos botar assim, uma coordenada, né? E a partir dessa única coordenada você está fazendo toda uma mudança, você quer implementar toda uma mudança, né? E isso justifica, digamos assim, tipo, o fato de que o mercado está indo para um local, que tem um trend novo acontecendo, tem um hype, esse hype, enfim, isso justifica o pivotamento. E, na realidade, normalmente, quando a gente está melhor entronizado entre nós, né, como seres complexos, espelhados, etc., né, a gente está sempre pivotando. Agora, a gente está sempre pivotando sem perceber que a gente está pivotando, tá? A gente está mudando de opinião, mudando de comportamento, evoluindo, né? Nesse espelhamento que a gente faz uns com os outros, mas a gente não tem awareness, consciência, que a gente está pivotando nesse sentido, né? Aí esse exercício fica interessante, entendeu? É tipo assim, é, como, 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 como fazer a crítica, como gerar um desapego, certo? Como gerar um desapego a partir daquilo que você não conhece, daquilo que você estranha, daquilo daquilo que é uma zona cinza, que você não faz noção, não tem noção de que é, para aí sim, é, para aí sim a gente pensar em evoluir, digamos assim, com mais qualidade, a aderência, né? A apropriação e aderência cultural da proposta de valor, né? Então, esse é o questionamento que eu deixo para você, Ana, e para você, André. Tá bom? Vamos lá, começando com quem quiser começar aí. Quer começar, André? Bem, Oi. Pode começar, mas é que eu me atrasei aqui um pouco para apertar. eu acho que esse exercício de revisão da proposta de valor, ele não é a primeira vez que a gente faz, assim, ela foi revisada várias vezes. E isso foi abrindo um pouco o nosso leque para experimentar ao longo dessa quase 2 anos e meio aí que a gente está, principalmente quem está desde o começo, teve a oportunidade de ver várias mudanças em curso. Talvez não exatamente mudanças que alterem a proposta de valor, mas que impactam diretamente como as pessoas enxergam essa proposta de valor. E eu acho que a gente ter absorvido nesses últimos
2 anos, a gente absorveu uma gama de experiências muito grande que foi tornando talvez a proposta turva para nós mesmos, assim, porque a gente se experimentou e arriscou em várias iniciativas e foi inflando o nosso campo de atuação, tornando os nossos processos um pouco complexos e talvez até caóticos, assim, e inviabilizando algumas iniciativas delas amadurecerem num grau de qualidade, de reconhecimento, de impacto real. Então, acho que tudo isso gerou um pouco de crise de prioridade e esses múltiplos projetos que a gente coordenou ao longo desse tempo. Vini, eu acho que está dando uma pequena interferência no microfone, assim. Obrigada. E então, esses múltiplos projetos que foram coordenados fizeram com que a proposta de valor da Web3Dev fosse querer, de certa forma, abraçar o mundo, talvez não o mundo inteiro, mas esse nicho que a gente atua. E eu percebo que, inclusive, é um momento que a gente está desconstruindo a proposta de valor mais uma vez, trazendo, inclusive, o Nicolas para fazer esse diagnóstico. Então, não é uma novidade para ele tudo isso que eu estou dizendo, e a gente está numa fase de ressignificação dessa proposta, buscando realmente colocar uma lupa em aquilo que é importante e que a gente pode fazer com esmero, com gosto, com qualidade, né, em vez de estar, digamos, atirando para todos os lados. Então, é essa minha crítica, assim, sobre a proposta de valor. André, fica à vontade. Ou seja, você entende que o fato de ter, digamos, entre aspas, complexificado, aberto o leque, né, da proposta de valor da Web3Dev, quer dizer, querendo, digamos, abraçar o mundo, como você colocou, né, tornou ela pouco aderente. É isso? Tipo assim, com pouca clareza na sua comunicação e pouco aderente. Ou seja, é isso que você quis dizer, mais ou menos, Ana? Só para deixar claro. É por aí mesmo, tipo, a gente quis falar que faz de tudo e a gente realmente fez, mas quando a gente coloca tudo isso na linha da comunicação editorial, as pessoas elas acabam perdendo um pouco a referência daquilo que realmente a gente pode ser reconhecido como, sei lá, dentro do mercado tradicional, como melhor, né? Enfim, dentro da ambição de ter um diferencial, né? Diante de outras propostas similares. Então, acho que agora é o momento meio de enxugar e olhar para aquilo que a gente realmente quer enfatizar. Você diria que isso é uma espécie de zona cinza que se formou por entre vocês? Uma zona cinza que... Ou seja, ela não é um ponto cego, ela é mais uma zona cinza. Tipo assim, tá ali, né? Eu acho que não é bem um ponto cego, porque todo mundo que participou do processo tinha clareza disso, principalmente as pessoas que estavam mais envolvidas full time, mas eu vejo como uma característica um pouco maior do que a própria Web3Dev. Eu vejo como o mercado Web3 sendo muito dinâmico e muito inflado e cheio de FOMO, sabe? De receio de perder uma oportunidade. Então, todas as oportunidades que surgiam, a gente dizia sim, sendo que a gente precisa ter um crivo ali de posicionamento do que faz sentido dizer sim ou não, né? É importante dizer, Ana, que essa dinâmica que a gente está fazendo aqui, tá, que faz parte da lista coordenação complexa, ela visa justamente tatear e entender como é que esses questionamentos que nós estamos fazendo, eles de muitas formas eles são regenerativos, né? No sentido de estar tocando em feridas ou estar visualizando coisas que, tipo assim, que podem virar tóxicas se a gente não lida com elas, né? Pode virar um resíduo tóxico, por exemplo. Uma zona cinza, ela tem tudo para virar
vários tipos de resíduos tóxicos, né? Então, é bem interessante o que você acabou de falar. E pontos cegos? Você diria, quais seriam para você os pontos cegos? É difícil falar sobre ponto cego, porque geralmente a gente não enxerga eles, né? Eu, por tudo que a gente está desenvolvendo agora com a chegada do Nicolas, eu acho que os pontos cegos, eles são agora não exatamente a realidade imediata, né? Mas algo que a gente está virando um capítulo, que era muito sobre como a gente se complementar, ou pode se complementar, e acaba que a gente estava trabalhando muito separado mesmo, se denominando um time. Então, a gente até usava uma metáfora do tipo, só o ruído do microfone atrapalha um pouco desenvolver o raciocínio, mas a gente usava uma metáfora de que todo mundo estava tocando a melhor música possível, mas não era a mesma música, então cada um ensaiava e estava disposto a tocar a melhor música possível, mas a gente não tinha escolhido a mesma música para tocar, então a gente não estava trabalhando, a gente se colocava como time, mas a gente não percebia que a gente estava trabalhando separado. Então, eu acho que era esse o ponto cego, que acaba que não é bem mais a realidade, assim, principalmente na dinâmica das últimas 3 semanas, né? Bacana, querida. E por fim, fala um pouquinho da estranheza, né? O que estranhezas você sentiu ao longo do tempo que estavam dissonantes, vamos dizer assim, com aquilo que você entende como proposta de valor, né, na prática? Estranheza. Eu não sei se eu tenho essa resposta, assim, tipo, além do que eu disse, assim, eu acho que era a sensação de dizer, acho que a maior estranheza é a sensação de dizer sobre essa zona cinza e sentir que eu não era bem, não tinha tempo para ser ouvida, assim, sabe? Como se as coisas estivessem sendo, como se estivesse no vão, assim, sabe? Como se, Engolindo, engolindo, engolindo. é, sim, tipo, acho que minha estranheza seria essa. Legal, querida. André, fica à vontade aí. Muito bom. Legal. Bom, eu fiz assim um exercício de projetar, digamos, um ideal, né, contrário do que a gente vem fazendo com essa ideia de desconstruir, assim, de pensar algo fora do que a gente tenta e tem esse objetivo de realizar. Então eu vejo que o principal que a gente busca como até proposta de valor e como objetivos é uma comunidade ampla e global, né, com várias diferentes culturas e idiomas, né? Então acho que essa que é uma das propostas, né, que a gente vem discutindo. E aí pensando de uma maneira de desconstruir isso, eu vejo uma proposta diferente, né? Uma proposta que seria local, por exemplo, né? Então eu lembro que na graduação eu participava era uma disciplina, né, o portal comunitário. E aí lá a gente fazia cobertura dos eventos que aconteciam na periferia, nos bairros lá de Ponta Grossa, no Paraná. E aí a gente percebia que grande parte, né, das pautas, né, dos sindicatos, dos bairros, né, tipo, reivindicações nem passavam por perto da mídia impressa ou da mídia tradicional. Então, eu vejo que quando a gente faz um esforço assim local, né, de olhar, por exemplo, para uma cidade só, a gente vai ver que existem inúmeras, né, possibilidades e reivindicações, demandas, que quando a gente olha para algo mais massivo ou mais macro, acabam passando um pouco despercebidas, mas não que seja a nossa intenção, né? A gente não tem essa intenção
comercial também, no sentido de manipulação ou de servir só interesses, como eu posso dizer, políticos, né? Então, a gente como até o Dani falou recentemente, que a gente tem essa proposta contracultural, né? Então, eu vejo que a gente quer fazer algo amplo, mas não seguindo o que já vem como senso comum ou que já é uma prática comum, né? Então, pensando numa proposta, digamos, contrária, né, de desconstruir, seria, tipo, a Web3 deve focar em projetos locais ou, por exemplo, focar muito só, tipo, a gente vai dialogar com devs de uma empresa ou, enfim, querer trazer o acesso à tecnologia para talvez quem ainda não tem acesso, né, para não elitizar, sabe? Então, acho que são preocupações que desconstruiriam um ideal que a gente tem global. Porém, não é que seja, como eu falei, não é que essa proposta global queira ignorar essas pautas. Mas, até então, é uma proposta primária que a gente tem, né, de comunidade global, e que aí me lembra essa questão do regional, né? Quando a gente fala de comunicação regional, né, tem muitas questões bem micro, assim, né? Cada bairro, às vezes um bairro tem uma comunicação, uma forma de diálogo. Então, isso para o mundo dev tecnológico, eu também imagino, né? Tipo, quem está lá em São Paulo tem uma linguagem, mas quem está ali no Rio Grande do Sul vai ter totalmente outra. E às vezes falando do mesmo conceito. E aí, às vezes, tipo, querendo abraçar tudo, vai ficar complexa a comunicação, né? Então, se for, tipo, partir só de uma entidade. Então, mas na Web3 Dev a gente quer que todo mundo tenha seu espaço, né? E possa compartilhar, né? A partir desse contato global, né? Cada um compartilhar suas diferenças e isso enriquecer ainda mais, né, a comunidade. Mas, assim, pensando em desconstruir, seria focar as forças mesmo para algo mais regional ou uma parte por etapa, sabe? Então, acho que me veio essa reflexão, assim, quando veio essa proposta de desconstruir. É interessante. Mas, obviamente, que a gente vai querer ouvir de você o que seria para você uma zona cinza, um ponto cego ou estranheza, né, André? Mas um dos paradigmas que consubstancia o RERE, né, com o protocolo cultural regenerativo, é o fenômeno da glocalidade, né? Glocalidade, ou seja, que integra o hiperlocal com o biorregional com o planetário, né? Ou seja, para justamente não gerar esse conflito, né, de alguma coisa global que não está conversando com uma coisa local. Quer dizer, a gente quer integrar essas três dimensões, entendeu? Mas isso é uma coisa que a gente vai explorar ao longo da coideação complexa. Mas a pergunta continua, né? E aí, dentro do que você acabou de compartilhar, onde você está identificando zonas cinzas, alguma zona cinza, o que seria um ponto cego nesse sentido e estranheza? Então, acredito que o ponto, talvez a zona cinza seja tipo, ainda que, por exemplo, pensando assim que o Brasil ainda tem uma porcentagem que não tem ainda acesso à internet, não tem acesso a saneamento. Então, tipo, tem ainda alguns problemas que geram, tipo, que vão gerar ainda uma hierarquia ou uma classificação ali. Então, não é alguma... tem essa zona cinza ainda, tipo, para atingir... Mas daí não é um problema do projeto, é um problema, tipo, mais estrutural. E um ponto cego talvez seja... É uma questão, assim, que é complicado, assim, eu pensar agora. Tipo, esse termo eu não tinha captado, sabe? Então talvez estou ainda pego de surpresa, assim, para assimilar, mas tentando associar, assim, com o que eu trouxe, né? Seria essa dificuldade, assim, tipo, de entrar em contato, assim, com uma cultura mais distante ainda, sabe? Tipo, diálogo, né? Tipo, se, tipo, regionalmente entre estados, o nosso país talvez, né, seja tão diverso, então acho que
criam-se pontos cegos já aqui, e aí para ampliar, daí quando vai para além disso, daí pode gerar ainda mais, sabe, pontos cegos de compreensão, né, daquele contexto e tal. Por isso que eu acredito que nesse sentido descentralizado aí tenha mais possibilidades, que daí não tem, tipo, né, uma entidade ali que vai gerenciar tudo, né? Cada uma vai ter a possibilidade de se adaptar, né? Então tem essa questão ainda, sabe? Mas como ainda é algo que está em processo, né, e andamento, então não posso afirmar que seja exatamente isso, mas é assimilando com o que eu trouxe, sabe? Dessa proposta de desconstrução, mas não que eu queira aplicá-la assim já, né? Mas só para em vista de talvez um oposto, né, do que a gente busca, né? Então acho que é isso. Beleza, André. Obrigado, queridos. Então, a gente já vamos partir agora para aquela rodadazinha final de apreciação e check-out, tá? Começando por quem escutou tudo aqui. Cauê. Cauê, querido, fica à vontade. Depois você passa para quem você quiser. Eu não tô vendo o Cauê mais, eu acho que ele. Cauê caiu? É, Cauê caiu. Então, vamos começar sim. por você. Vai lá, a sua apreciação e check-out, querido. Eu saio bem intrigada, principalmente com esse ponto que o André trouxe, assim, acho que é uma reflexão importante sobre instituições, organizações que desejam atuar em nível global, como resolver também questões inerentes particulares das regiões, né, das localidades e integrar isso em uma única entidade. Eu achei bem relevante o ponto do André e saiu reflexiva, assim, com expectativa para o próximo encontro a gente avançar. E passo a palavra para o Nicolas. Obrigado, Ana. Estou entendendo a dinâmica, entendendo ali são questões ali que talvez elas não são tão claras à primeira vista, né? Mas talvez com esses questionamentos aí, depois de 1, 2 dias, talvez as, as respostas elas tenham, enfim, dê para elaborar mais as respostas, né? Mas são questionamentos legais. É, tentei pensar aqui algumas respostas aqui também, mas enfim, estamos num processo mais de entendimento preliminar, né? Então, interessante os primeiros passos aqui, a primeira interação que eu estou tendo com vocês e com esses questionamentos. São questionamentos válidos. Obrigado, Vou Nicolas. passar Mais para o alguma André. coisa? O André. Bom, legal. Essa parte, assim, eu sinto que a gente está mais com questionamentos, assim, mais que exercitam, né, a gente talvez ser mais crítico, né, às vezes, eu falo por mim, assim, mas às vezes até doloroso, porque a gente tem que olhar o que a gente vem fazendo e tal, e fazer essa autocrítica, assim, eu sinto também, né, então, mas não é um doloroso, tipo, é aquela dor que faz a gente crescer, né? E aí dialogando, né, com a equipe, né, com o pessoal que a gente vem trabalhando, isso vai criando insights, né? Tipo, não é no sentido assim de querer, é, tipo, julgar, né? Tipo, ou, enfim, como que eu posso dizer, menosprezar, né, o trabalho que vem sendo feito por conta, né, das críticas, né? Tanto digo por mim ou por os colegas, né, que estão aqui. Mas espero que isso, com certeza, né, vai gerar, né, provocações, reflexões para todo mundo, né, para mim também. E o objetivo, de alguma maneira, tipo, a gente, até como né, foi comentado desde o início, né, é olhar
a web, né, com um espaço de revolução, de oportunidade, né? É uma das coisas que me interessa, de uma comunicação diferente do que a gente vem habituado por muito tempo, né? E aí tem essas questões que às vezes a gente pode acabar reproduzindo, né? Aquilo que já é como comum, né? Então é difícil, né, a gente fazer algo diferente, então pode gerar estranhezas, né? Mas no final a ideia é que gere um bem comum, né? Uma coisa inovadora, algo disruptivo, né? Então eu acho que a gente está num estágio assim que já está mais tenso, assim, mas tá legal. Então tô animado para ver para onde que a gente vai avançar e espero mais para frente, né, poder fazer uma retrospectiva de tudo isso e a gente chegar também em conclusões e novas ações, né, para implementar na Web3, né, como um todo. E passo pro Cauê, tá aí? Não. O Cauê caiu. Caiu. Bom, Vamos lá. então... Deixa eu finalizar aqui rapidinho. Vou fazer... Vem, e de repente a gente já Vini, tá bem difícil de te ouvir. Tá dando uma interferência. Agora melhorou agora? melhorou. Então, fica o convite aí para o Nicolas estar com a gente semana que vem. De repente, Ana e André, a gente pode estar pegando os primeiros 30 minutos para começar a originação. De repente, quem sabe, a gente consegue finalizar, né, a originação do Nicolas. A gente faria a originação dele semana que vem. E na outra, a gente continua a nossa exploração aqui, tá? Porque eu acho que vocês vão ainda precisar de um tempo para olhar para o que vocês acabaram de falar hoje, dar uma decantada, dar uma melhor metabolizada, né? Fazer um post-mappingzinho, sabendo que você já faz. Esse convite fica aberto para você também, André, a fazer. E, de repente, também compartilhar isso para o próprio Vini, né? O próprio Vini, para ele também ficar um pouquinho mais a par, digamos, não chegar tão cru, digamos assim, Sim. semana que vem com a gente, tá bom? Eu achei incrível, muito bem-vindo aí, tá, Nicolas? Foi realmente incrível a sua chegada. Ele Vai ser também um prazer. caiu, Então tá mas, bom. Beleza. fica no Então, astral. está registrado aqui, está registrado, tá bom? Gente, uma boa noite para vocês, tá? Boa noite. E nos vemos na próxima quinta, às 17 horas, e a gente vai se falando, tá bom? Então é Perfeito. isso. Um abração, Um galera. abraço. Forte Tchau, tchau. abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.